Nova York, quanto aqui no Brasil. Estamos com o Diego Moraes. Daqui a pouco ele vira Diego San para falar da caminhada em busca da vaga olímpica, mas agora é Diego Moraes para falar com a gente. Diego, bom dia, que bom ter você aqui. Como é que você está vendo essa mobilização nos Estados Unidos, gerando para cá, para o mundo inteiro, que não seja uma modinha, como o Thiago Oliveira falou mais cedo? Como é que você está vendo tudo isso? Bom dia, Lucas. Bom dia, Bárbara. Todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Esporte Espetacular. É muito difícil, aqui eu estou arrepiado. E o Emicida, nessa música que acabou de encerrar o VT do Guilherme Pereira, é um álbum que se chama Amarelo, Amar Elo. Então, é muito importante a gente se amar e pensar no próximo. Então, essas manifestações, quando a gente começa a enxergar que o povo negro está exausto, cansado de lutar e ficar falando e sem ver ações que possam nos dar oportunidade de crescer, de escalar, de entrar aqui e poder falar, é muito fácil quando a gente está sentado e confortável na situação de que eu tenho privilégio. Quando a gente não está sentado e confortável nessa situação, a gente é como eu, negro, preto. Então, a gente vai nessas manifestações e, por mais que seja um momento difícil por conta da crise sanitária, por conta do coronavírus, milhões de pessoas, milhares de pessoas morrendo, só que o preto ele não tem muita essa questão de opção, né? Ele em casa, ele morre, ele ou morre de fome, ou ele morre assassinado, como foi o João Pedro, com 14 anos. Então, é muito fácil eu criticar as pessoas que estão se manifestando por conta da morte do George Floyd, sem saber a história do preto em todo o mundo, não é só no Brasil. E hoje eu posso falar a história do preto de todo o mundo, porque hoje, por conta do Diego San, que você falou que daqui a pouco a gente vai ver mais um episódio da série, eu sei como é no mundo. Nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim. O negro, o preto, ele sempre está na periferia, sempre está buscando oportunidades, nunca tem acesso à educação. É difícil ter o acesso à educação. Nos Estados Unidos, a gente consegue ver, por conta das universidades, o negro que não teve uma educação de qualidade na base, ele tem chance de ter uma educação de qualidade na universidade porque ele é um bom atleta. No Brasil, não. 70% da população brasileira é pobre e dentro é negra. Desses 70%, a maioria é negra, pobre. Então é muito difícil a gente ter o acesso à educação. O que é importante nesse momento? A gente dá acesso aos negros à educação. Porque só com a educação eu vou ter a consciência de brigar e ter coragem de falar. Gente, me dê espaço, porque eu sei falar sobre racismo, eu sei falar sobre esporte, eu sei falar sobre karatê, eu sei falar sobre futebol, eu sei falar sobre qualquer coisa que você for me perguntar sobre esporte. Não apenas sobre racismo, porque eu tive educação e criei essa consciência também dentro da militância, dentro do entender qual é o meu papel dentro da sociedade. E chegar aqui e falar, Lucas, Bárbara, deixa eu falar, porque eu sei o que é racismo e vocês podem falar sobre, mas de racismo eu posso falar. É o nosso papel. A gente estava falando sobre isso antes do Diego entrar no programa e a gente conversava muito sobre essas manifestações, porque para a gente é muito importante ter o Diego como colega de trabalho, desconstruindo tantas coisas que essa sociedade impôs para a gente ao longo desse tempo todo. Então, junto com a manifestação, vem a voz de poder falar, de expor, de como você está fazendo aqui agora. Agora, a gente também nota que às vezes é difícil para o atleta se posicionar. Por que é tão difícil para os atletas se posicionarem, Diego, na sua opinião? Primeiramente, quando se é atleta, a gente está preocupado em se firmar. Se firmar dentro de um clube, se firmar dentro de um time, se firmar na posição de atleta de que não vai ser dispensado. E aí, basicamente, não é só a questão do ser atleta. Eu, como jornalista, também tive essa mesma dificuldade. Hoje eu estou falando com vocês, mas há 10 anos, se vocês me perguntam, eu ia ficar assim, existe, gente. Eu vou ficar pianinho aqui, porque eu não sei o que vai acontecer comigo depois se eu começar a me manifestar. Então, o atleta ainda tem a dificuldade. Eu, com estudo, imagina um atleta que não teve estudo, só tinha a bola como referência e futuro. Eu tenho a bola, eu tenho que jogar a bola, eu não tenho estudo. É a minha oportunidade de ganhar dinheiro, de botar o prato de comida na minha mesa. Então é muito fácil eu chegar e criticar o atleta que não se posiciona,
Porque ele está primeiro pensando em se estruturar, em ter a comida e ter dinheiro e se firmar. Aí que ele se firmou, ele começa a pensar assim, gente, por que eu e o outro atleta que é branco, a gente tem o mesmo nível? Mas por que o atleta que é branco tem X patrocinadores e eu tenho 1? Aí ele começa a entender que tem alguma coisa errada. E aí vamos exigir justamente desse que tem patrocínio ou desse que já conseguiu como exceção à regra, a gente vai exigir justamente dele que se posicione e que tenha uma voz e que arrisque tudo que construiu. Exato. E não o branco. Por que não o branco não pode chegar e falar também sobre racismo e defender? Porque eu estou sozinho nessa e acontece alguma ação racista e eu vou lá, Diego, você tem que falar, cara. Aconteceu tal situação aqui no nosso ambiente de trabalho que você tem que se posicionar, Diego. Aí eu sozinho vou lá. Você, Lucas e a Bárbara falam que eu tenho que falar, por que vocês dois não vêm comigo? Porque aí vocês colocam o de vocês na reta também. E aí existe o quê? Um medo. Um medo de se posicionar, um medo de perder emprego, um medo de perder espaço. Se eu falar tudo o que acontece comigo, o que aconteceu comigo, aqui dentro e fora, a partir do momento que eu fui ganhando visibilidade, talvez amanhã eu não esteja aqui para falar com vocês. É o medo de falar tudo exatamente como acontece. E esse medo a gente não pode chegar para o atleta e botar esse peso em cima dele. Ele vai ter o tempo dele. O Michael Jordan teve o tempo dele, que no início não falava, mas no final ele começou a se posicionar agora, depois de anos, mas se posicionou. E agora como é que está o seu caminho, Diego San, em busca da vaga olímpica, em que fase que a gente está agora com a Olimpíada adiada? A Olimpíada